Então, o nosso assunto de geometria é referente a polígonos regulares, né? Então, assim, ó, é a medida dos ângulos internos de um polígono regular. Então, esse é o nosso assunto, ele está na página 186 do nosso livro. Então, quando a gente tem figuras geométricas onde as medidas de seus ângulos internos ultrapassem a 180, né? Ou seja maior do que um triângulo, no caso, que no mínimo seria um triângulo, né? E um triângulo seria 180. Então, para facilitar o cálculo da medida dos ângulos dessa figura, tipo assim, aqui eu não tenho nenhuma marcação me dizendo ó, qual é o ângulo, né? Para eu poder somar e dizer, essa figura, os ângulos internos dela medem tantos graus, né? Fica um pouco difícil para mim falar se não tem nenhuma medida. Mas existe uma fórmula simples, né? Dependendo do modelo da figura, você pode fazer como está montado aqui, ó. Então, o que é que foi feito aqui, ó? Pegou-se uma figura que tinha 5 lados, né? Na- eu tenho uma figura com 5 lados. Aí, o que é que foi feito? Traçou-se, né, a maior quantidade de linhas que pudessem formar triângulos dentro desse pentágono. Então, aqui, ó, criou-se um triângulo aqui, o primeiro triângulo que está colocado, né? Essa outra linha aqui, essa outra marcação, criou esse segundo triângulo e aqui embaixo sobrou um terceiro. Aí, o que que se sabe? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo, mesmo que eu não saiba qual é a medida de cada um, mas a gente sabe que cada triângulo, né, internamente ele mede 180 graus. Então aqui o que que acontece? A gente achamos três triângulos, né? Achamos três triângulos onde cada triângulo vai medir 180 graus. Então se a gente multiplicar, fizer essa multiplicação aqui por 3, né? Porque tem três triângulos ali como formação, então, multiplicando o 180 por 3, então vamos lá. 3 vezes 0 é 0, né? 3 vezes 8, 24. Fica o 4 aqui, vai 2. 3 vezes 1, 3, com 2 que foi 5. Então, ó, essa figura internamente ela mede 540 graus, né? Porque nesse pentágono eu pude criar aqui, traçando as linhas, né? Eu pude ter aqui a marcação de três triângulos aqui dentro desse pentágono, né? Então, multiplicando, perdão, 3 vezes 180, o 540, ó. O quadrado, por mais que a gente saiba que cada ângulo desse aqui de uma figura quadrada vai medir 90 graus, para a gente somar 90 com 90 com 90, né? Porque é uma figura simples da gente fazer, um quadrado ou um retângulo, né? Mas, ó, se eu traçar essa linha aqui no meio, facilita para mim, porque eu vou dividir ele em dois triângulos. Então, eu sei que cada triângulo que eu adquiri, que eu achei aqui, ó, vai ter 180 graus. Então, multiplicado por 2, então, um quadrado tem 360 de ângulo interno, né? A medida de seus ângulos internos, a soma deles. Aqui um pentágono, novamente, né? Como estava colocado ali em cima. Então, ó, foi traçado mais duas linhas, então formou três triângulos. Então, cada triângulo mede 180, 180 vezes 3, os 540. Um hexágono aqui, né? Uma figura com 6 lados. Então, assim, ó, eu posso puxar uma, duas, três. Então, eu traçando três retas dentro desse pentágono, a gente acha quatro triângulos. Então, a gente sabe que cada triângulo mede 180. Então, 4 vezes os 180 e 720. Então, se torna mais fácil de eu achar, né, a medida desse triângulo, né? Aliás, perdão, a soma dos ângulos internos dessa figura, transformando ele em triângulo, se torna mais fácil de fazer essa localização dessa medida, quando ela não está expressa, claro, né? Então, uma outra coisa simples também, ó. Eu tenho bem aqui uma medida de... Porque aqui a gente tem um heptágono, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, né? Então, eu não sei aqui a marcação de cada ângulo, mas eu transformando ele em triângulo, né? De acordo com a quantidade de triângulo que eu adquiri, eu multiplico por 5.
que no caso aqui, perdão, né? Não é que eu vou multiplicar por 5 aqui, eu achei 5 triângulos, então eu multipliquei por 5. Então é uma forma mais simples da gente encontrar a soma dos ângulos internos de uma figura quando ela não está especificada, ou seja, quando eu não sei quanto é aquela medida exata. Mas nós sabemos que o triângulo, né? Qualquer triângulo, não importa o formato que ele vai ficar, a soma dos ângulos internos vão ser sempre 180. Então, dividindo a figura, de acordo com a quantidade de triângulos que eu achar fazendo a marcação das retas, eu multiplico. Se eu achei 3 triângulos dentro da figura, eu multiplico por 3. Se eu achei 6 triângulos dentro da figura, eu multiplico por 6, né? E aí vai. Então, continuando, na página 187, ó, a gente tem os ângulos externos. Também aqui, ó, já todos os ângulos externos, né, que a gente tem numa figura, esses ângulos são adjacentes e suplementares. Como assim? Ah, se eu somar o A mais o Z, eu estou vendo que ele formou uma linha reta aqui, ó. Se ele formou uma linha reta, a soma desses dois ângulos aqui sempre vai ser 180, né? Então, o que que acontece? Se eu souber o valor de A, tem como eu achar o valor de Z, né? Ou seja, para mim achar ali o valor de A ali, ou seja, porque eu sempre vou fazer assim, ó, a soma do A mais o Z, ele vai ser os 180, né? Ele vai ser os 180. Se por acaso alguém me disser aqui que o ângulo A vale, sei lá, o ângulo A vale 50, então o que que eu vou dizer aqui? Eu vou dizer que o ângulo A é 50, né? Então eu vou ter 50 mais o Z igual a 180. Só que aqui a gente trabalha com uma equação de primeiro grau, lembra? Antes da igualdade vai ficar a letra, então aqui antes da igualdade vai ficar só o Z. Então, o que tem de número vai para depois da igualdade, então lá eu já tenho 180, né? E aí aqui, esse 50 que aqui é positivo, ó, viu? O 50 que aí é positivo, ele vai lá para o outro lado ali negativo. Então, nós vamos diminuir aqui 50. Né? Então, diminuindo 50 graus. Então, o nosso Z, perdão, 180 menos 50, o nosso Z valeria 130. Né? Viu? Então, o que que a gente pode ver, né? Que sempre a junção, a soma de um ângulo interno com um ângulo externo, ele sempre vai formar uma linha reta, ou seja, a soma desses dois ângulos vão ser sempre igual a 180. Se eu descobrir o ângulo interno, se eu souber quem é o ângulo interno ou quem é o ângulo externo, eu consigo calcular o outro fazendo essa continha aqui, ou seja, de substituição, né? E que no final termina como um cálculo de equação de primeiro grau, ou seja, letra antes da igualdade, números depois da igualdade, e o valor que passar de um lado para o outro da igualdade, como a gente viu aqui com 50, né, automaticamente ele muda de sinal, né? Então, eu espero que ajude aí na resolução da atividade.